Pois é, 20 anos. É um tempo, né? Pois a banda Kaizen, antes de começar em 95, ela teve um prelúdio antes. E já desde criança eu sempre gostei de tocar, vi meu pai e minha mãe tocando, minha mãe cantando e o pai tocando boleros. E aquilo foi me estimulando e eu queria tocar e o velho não deixava chegar perto do violão dele. Então, quando eu já tinha lá meus 12 para 13 anos, ele trouxe um violão que ele consertou. Ele tinha um violão para concerto, ainda tem, que ele mandou fazer em 1964, esse violão dele. E eu só poderia tocar nesse violão o dia que eu soubesse tocar violão. E aquilo me estimulou, ele me deu esse violão, me deu um livrinho e eu fui aprendendo sozinho. Ele me deu umas dicas de dedilhado, outras coisas. E dali eu fui, no primeiro grau, a primeira vez que eu toquei em público eu perdi a voz. A gente se assusta a primeira vez que vê um público em geral, né? Depois, inclusive a moça que estava cantando nesse dia, ela virou uma cantora lírica excelente. Eu encontrei com ela em 97 no calçadão de Porto Alegre com uma multidão e quando eu vejo era uma colega minha que a gente começou junto. Depois, quando fiz o ensino médio, no Colégio Rosário eu ganhei um festival e a minha turma era uma gincana, nós ganhamos em 1985 isso. Nós ganhamos esse festival e nós fomos para Canela na época, a gente tocando aquela música famosa chamada Desgarrados. Após o Desgarrados, eu fui fazer escola técnica depois da universidade, também toquei um pouco lá. E eu tinha alguns colegas, a gente fez uma apresentação no curso técnico e dentro do curso técnico a direção da escola Cristo Redentor, onde eu fazia curso técnico, depois de ter saído da Universidade da PUC, pediram que a gente montasse a banda da escola. E a gente fez um show com um colega meu, também tinha equipamento, o pai dele era profissional e a gente começou a tocar. E o interessante é o seguinte, que nesse tocar a gente fez uma apresentação muito boa, até foi incrível porque eu estava na casa desse colega, que eu não recordo o nome dele agora. E eu estava com 42 de febre, se tivesse me botado, tive que tomar banho frio para melhorar e a gente foi pro show esse. Como a diretora gostou, ela queria montar uma banda do Colégio Cristo Redentor, que é um colégio do grupo luterano, da Ubra lá. E aí havia um pastor nessa escola, o pastor Adalberto, muito legal, e ele queria fazer uma banda religiosa e nunca foi muito o meu preceito, eu sempre respeitei eles, mas nunca gostei, e eu não quis participar. A gente fez aquele show e 8 meses depois o pastor veio conversar comigo. Fernando, não dá pra te me dar uma força? Eu tô com um monte de gente e a gente não consegue sair do lugar. Bom, então sem querer eu fui promovido a dirigir a banda do pastor lá. Aí eu disse pra ele, bom, vamos fazer assim. Eu ajeito a banda, monto tudo, quando tiver que fazer a apresentação religiosa, a banda toca. Quando tiver a música popular e tal, eu vou me apresentar junto. Então, eu ajeitei a banda, cheguei lá, tinha 8 guitarristas, 6 baixistas, 5 cantores, eu fui fazendo teste com o pessoal e fui selecionando, olha, tu vai ser da primeira equipe, tu vai ficar na reserva. E a gente conseguiu montar, então, dentro desta banda do Cristo, a gente montou um grupo bom ali. Começamos a se apresentar, descer Navegantes em Porto Alegre, e começamos a mostrar trabalho no calçadão de Canoas. Uma vez a gente foi fazer um show lá e queimou a mesa de som, ficamos sem som nenhum ao vivo em 2 rádios e tivemos que improvisar, batendo palma com o público. Foi uma experiência excelente. Foi daí que começou então a nascer a Kaizen, porque aí eu peguei a Andréa Cristiane Silva, que fazia parte, o Daniel Roberto, depois ele entrou, e aí eu fui pegando as primeiras peças. Então já em 95 eu comecei a ensaiar com eles. E daí a gente começou. A André ficou até 2008, até o final, né? Depois entrou o Daniel, depois entrou o Juliano Cabelo, entrou o Wagner Torres. Nós tivemos várias fases. E o interessante é que em bandas as pessoas entram e saem, muitos deles, né? E a partir de 2000 nós conseguimos montar praticamente uma família, que era a Andréia, o Juliano, eu e o Daniel. E aí entrava um baixista e saiu, e entrou o Igor, entrou o Quinho e outros mais. E o grande interesse é esse, que nós 4 sempre permanecemos juntos. E isso foi com que a gente fosse trabalhar em vários locais. O mais interessante é o seguinte, nós nos adaptamos a tudo que é tipo de trabalho. Como assim? A gente tocava banda de baile, a gente tocava, uma vez nos convidaram para tocar no lugar, a gente não sabia que era banda punk. E aí eu disse pro Daniel, abre bem a distorção da tua guitarra
E vamos aproveitar o seguinte, vamos aproveitar esse momento aí e vamos tocar com mais força e vamos conquistar esse público também. E foi um sucesso tocar lá. E a gente fez também um festival uma vez em Porto Alegre, a gente tocou ao vivo acústico. E a Andréia cantou a música da Elis Regina, Como Nossos Pais, nunca me esqueço disso. E um colecionador da Elis que trouxe vários discos dos Estados Unidos, que nem no Brasil tem, foi lá e cumprimentou ela e disse assim: olha, eu te acho uma cantora excelente, Andréia, pra mim tu cantou essa música melhor do que a filha da Elis. Aquilo mexeu com a gente. E aí em 2001 a gente conseguiu ganhar um grande festival, que foi o Festival da Bung. Eu achava que nós nem iríamos nos classificarmos para esse festival. Foi incrível. Eles começaram a ler sexta-feira, eram 2 dias de festival. Sexta-feira escolhiam 3 bandas e sábado mais 3 bandas. Inacreditavelmente, sexta-feira a gente não se classificou porque a gente não tocou, a gente tocou no sábado. E aí eles começaram em terceiro lugar, banda X, em segundo lugar, banda Y. E era a nossa chance de entrar ou perder. E em primeiro lugar, na noite, a banda Kaizen, né? E aquilo... Eu me lembro até que a Andréia chorou na época, porque a gente não esperava nem se classificar, né? E aí quando a gente viu que a gente tinha uma chance de estar entre os finalistas, tipo, nós vamos dar tudo, nós vamos conseguir. E a gente tocou e conseguiu ganhar o festival, que para nós foi maravilhoso. O nosso baixista na época era o Igor. Aquela sensação aqui foi espetacular de ver professores de música da URGS, bandas que grupos que já tinham 3, 4 discos nos cumprimentar como vencedores. Foi uma experiência única. É isso aí. Mais um pouco da minha parte do Fernando Ravara falando, dentro aqui estamos fazendo um especial do Tienet TV sobre os 20 anos da banda Kaizen. Então a gente se fala no próximo vídeo. Vamos lá.